Olá, Sara, bem-vinda a esta série Metamorfose. Muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigada a ele. Eu vou aqui apresentar-te. Tens um currículo extensíssimo, por isso vou tentar resumir de alguma forma. Vou ver aqui a minha cábula para te apresentar. Então, a Sara de Sousa é licenciada em Terapia Ocupacional pela Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto, onde faz também investigação no Laboratório de Reabilitação Psicossocial. É mestre em Psiquiatria e Saúde Mental pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Doutorado em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Diretora de Sociodrama pela Sociedade Portuguesa de Psicodrama. E atualmente é terapeuta ocupacional no Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar e Universitário de São João, onde coordena o Gabinete de Terapia Ocupacional. É ainda professora adjunta na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto. Sara, mais uma vez, obrigada pela tua participação. Acredito que esta conversa vai ser riquíssima. O mote desta série, Metamorfose, é a mudança, é a transformação pessoal. E por isso gostava que nos pudesses falar um pouco da importância da terapia ocupacional enquanto elemento de mudança na vida das pessoas no teu contexto profissional, em particular. E percebermos também como é que funciona a terapia ocupacional. Muito bem, obrigada antes de mais por este desafio, parabéns Dulce por esta tua iniciativa e esta tua vontade de fazer mais e melhor e portanto para mim é uma honra estar aqui contigo. Pronto, é assim, eu sou terapeuta ocupacional e trabalho com uma população muito especial e uma população que me diz muito, que é a população com doença mental. É sem dúvida um grande desafio porque aquilo que nós tentamos no nosso dia-a-dia é promover a mudança na vida das pessoas que estão doentes, com uma doença mental, que de alguma forma lhes interfere com a funcionalidade. E, portanto, a funcionalidade destas pessoas está, de alguma maneira, afetada e nós, terapeutas ocupacionais, tentamos, através das atividades do seu dia-a-dia, redefinir, no fundo, as suas ocupações, as suas atividades diárias e os seus estilos de vida. Sempre numa lógica de procura de bem-estar, de procura de qualidade de vida e sempre assente no conhecimento do perfil ocupacional de cada um. Portanto, a ideia é fazermos primeiro uma avaliação da história ocupacional da pessoa, em que tipo de ocupações é que se envolveu desde que nasceu até o momento, que tipo de papéis é que assumiu ao longo da sua vida, como é que o fez, de que forma, se foi com satisfação, se foi com menos satisfação, se os papéis que desempenhou ao longo da sua vida de facto correspondem à sua própria identidade enquanto ser ocupacional e depois perceber o que é que naquele preciso momento a pessoa precisa mais. E, portanto, temos pessoas com doença mental que de alguma maneira estão a iniciar o seu percurso na doença, portanto, sendo um primeiro episódio, sendo um primeiro internamento, sendo uma primeira passagem por um serviço de psiquiatria, e temos pessoas que já têm uma doença mental crónica diagnosticada há vários anos e que de alguma forma vão lidando com algumas recaídas ao longo da sua vida e que vão travando batalhas para voltar ao seu funcionamento normal. E, portanto, nós, terapeutas ocupacionais, ajudamos nessa batalha, entre aspas, sempre numa lógica de diminuir o estigma que a doença pode trazer a todo este processo, sempre numa lógica colaborativa com a própria família e com as próprias pessoas que rodeiam o contexto natural da pessoa, e sempre também numa lógica de trabalho multidisciplinar com outros técnicos, sendo eles médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros técnicos que se vão cruzando connosco, que muitas vezes conhecem a pessoa noutros contextos e que de alguma maneira todos juntos tentamos que a pessoa seja o mais funcional possível, retome as suas vidas normais, sempre numa perspectiva de lidando com a incapacidade que a doença pode trazer. Sara, obrigada. As pessoas com quem trabalham, qual é o tempo de permanência que estão na terapia ocupacional, no teu serviço? Existe assim um tempo limite? Como é que funciona? Nós trabalhamos em vários contextos, portanto trabalhamos desde um contexto de ambulatório, ou seja, a pessoa
vai fazer atividades ao nosso serviço uma vez por semana, 2 vezes por semana, atividades de reabilitação, que de alguma forma lhes permite permanecer estáveis, permanecer equilibrados, e estamos a falar de atividades, por exemplo, de relaxamento, atividades de movimento, de estimulação cognitiva e outras. Depois trabalhamos numa lógica de hospital-dia, ou seja, são pessoas que passam o dia connosco no hospital, desde as 9 da manhã até às 15, 16 horas da tarde, e que são vistos pelo seu médico, pelo seu enfermeiro, pelo seu psicólogo e fazem atividades também connosco. E depois também intervimos com doentes em contexto de internamento, quer seja agudo, ou seja, pessoas que estão de facto a passar por uma fase aguda da sua doença e estão internados numa lógica de processo rápido de intervenção, numa média de 12, 15 dias de internamento, ou então um internamento mais crónico, mais alongado, num contexto residencial que o nosso hospital também tem, onde passam alguns períodos que podem ir desde meses até anos, em que de facto estão num contexto residencial e onde fazem treinos de reabilitação diários. Trabalhamos também num contexto mais comunitário, quer enquadrados em equipas multidisciplinares comunitárias que vão à comunidade, que vão à casa das pessoas e fazem intervenção domiciliária, quer numa lógica de unidade socioocupacional, que é uma estrutura que o nosso hospital também tem, que visa essencialmente a reabilitação e a reinserção profissional numa perspectiva daqueles que conseguem trabalhar, ou então numa vertente mais ocupacional, numa perspectiva daqueles que de facto já não vão conseguir exercer o seu papel profissional, mas que precisam de ter uma estrutura diária, uma rotina estruturada e satisfatória para a tal promoção da qualidade de vida e do bem-estar que falei no início. Obrigada. Eu tenho assim uma última questão, depois claro que podes intervir da maneira que tu quiseres, mas gostava de perceber, porque é impossível dissociarmos da questão da pandemia, e por isso gostava de perceber também se sentiram que houve mais pessoas a recorrer aos vossos serviços, se houve algum boom, se achas que vai haver, se vai despontar aqui algumas problemáticas que estavam assim mais escondidas. Gostava de ouvir a tua opinião. Pronto, numa primeira vaga o que nós notamos foi que de facto os doentes deixaram de recorrer, por exemplo, às urgências de psiquiatria. As urgências tiveram uma diminuição muito grande de procura numa primeira vaga, e as consultas, como também passaram a ser muitas delas feitas por telefone, fez com que houvesse um distanciamento maior com os nossos doentes, apesar do nosso serviço tentar sempre manter-se perto dos nossos doentes. Mas nós, por exemplo, na terapia ocupacional, vimos suspensas as nossas atividades presenciais com os nossos utentes. E então aquilo que nós fizemos foi desenvolver um recurso, que foi o hashtag Fica Ocupado São João, em parceria com a Escola Superior de Saúde, que disponibiliza estratégias para gerir as rotinas do dia-a-dia nesta pandemia. Entretanto, o que é que nós verificamos? Que os nossos doentes mais graves, de facto, chegam até nós muito descompensados, ou seja, tivemos vários internamentos de pessoas que estavam de facto muito mal porque foram suportando à distância, mas que acabaram por depois não conseguir lidar com a sua doença sozinhos e acabaram por ser internados. E o que nós temos verificado é que de facto as perturbações de ansiedade têm vindo a crescer, temos verificado que, por exemplo, a população juvenil foi uma das que desenvolveu uma série de problemáticas relacionadas com esta ansiedade, muito também fruto do seu afastamento das escolas devido às aulas online, e que entretanto normalizou, e neste momento estamos numa fase em que já percebemos que as nossas atividades têm que continuar ao longo das várias vagas que se foram sucedendo, presenciais, e neste momento estamos a funcionar quase na normalidade, sempre com atenção aos novos doentes que chegam até nós, encaminhados da comunidade, e para isso existem consultas de crise e consultas, muita relação com os próprios centros de saúde, no sentido de nos encaminhar em situações que precisam de ser avaliadas. E nós na terapia ocupacional voltamos novamente aos nossos grupos, primeiro com poucos elementos, depois crescendo o número de elementos e vamos retomando a normalidade. Mas sem dúvida que percebemos que as pessoas ficaram muito assustadas, que agora com a vacina, que isso foi muito securizante para muitos dos nossos doentes, e agora vamos monitorizando as consequências que esta pandemia está a ter e irá ter na nossa sociedade, com toda a certeza, ao nível da saúde mental. Obrigada, Sara. Obrigada pelo teu contributo.
e por percebermos aqui a importância que tem a terapia ocupacional na vida destas pessoas. E também continuarmos a falar da saúde mental, que é tão importante, acabar com este estigma que tem a saúde mental. E sinto que cada vez mais se tem ouvido falar de saúde mental, por isso é bom, eu vejo isto como muito positivo. E por isso fica aqui este mote desta conversa. Sim, e se calhar só deixar uma última palavra no sentido da procura de ajuda. Quando vocês, quem nos estiver a ver e a ouvir, de alguma forma conhecer alguém ou até mesmo a própria pessoa sentir que está a precisar de ajuda a este nível, procurá-la, dirigir-se ao seu médico de família, dirigir-se ao hospital e de alguma forma procurar uma intervenção o mais precoce possível para que depois a situação seja sanada e resolvida da melhor forma. Obrigada. Espero que me ouçam e espero que te ouçam. Obrigada. Até à próxima. Obrigada.